Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui gravando nossa aula de revisão porque com essas reformas tem sala que está pintando, tem sala que não está pintando, tá uma complexidade lá na faculdade. Como semana que vem é a prova e falta uma aula de revisão para nós, foi até uma orientação em Goiânia, olha, quem quiser, né, seria bom pelo menos alguns professores gravarem uma revisão online. Porque a última aula realmente sempre é de revisão, a gente até termina alguma parte da matéria que ficou restando, mas sobre regra é uma aula de revisão, que isso já é pedido da coordenação há muito tempo. E além disso, por conta da reforma, algumas salas estão pintando, ou estão tendo reforma, enfim, tá complexo na faculdade, vamos gravar essa última aula, não vai ter prejuízo nenhum para ninguém. Tá? Eu vou bater em algumas questões aqui que são mais importantes. Porque, gente, quando eu faço as questões que eu dei para vocês na semana passada, que a gente teve júri, que eu vi várias de vocês lá, foi bem legal. Além disso, nós temos também eu vejo muitas questões. Além disso, quando eu faço a prova, eu vejo mais questões ainda. Então, eu consigo, sem brincadeira, ter noção de pelo menos uns 50% a 60% das questões de todos os concursos que caem em direito penal do Brasil, assim, no ano, sabe? Porque eu fico páginas e vendo, e meia hora, 40 minutos, às vezes até uma hora, vendo as questões que eu vou colocar na prova, vendo as questões que eu vou colocar na atividade, para ver realmente o que está caindo. Então, eu vejo as provas, no ano é normal você ter pelo menos 4, 5 provas de juiz, né? Às vezes Mato Grosso do Sul, Sergipe, Alagoas, e nem todas as provas caem às vezes essa parte, né? Às vezes uma prova não cobra, outra prova cobra 2 questões, eles preferem dar, né, pegar outras partes do direito penal para cobrar, mas geralmente pelo menos uma questão cai, na prova de juiz, na prova de promotor, na prova de defensor. E todo ano a gente tem pelo menos umas 5 provas de juiz, 5, 6 provas de promotor, 5, 6 provas de defensor público. Tá? Então, geralmente a gente tem, por ano, novas questões, umas 15 questões. Juiz, promotor e defensor por ano. E essa é a média, tá? De 15 a 20. E as outras? Eu tenho prova de analista, que é direito penal, eu tenho prova de técnico, que é direito penal, eu tenho prova de delegado, que é direito penal, eu tenho prova de escrivão, que é direito penal, eu tenho prova de policial militar, policial civil, que cai direito. Então tem muita questão. E aí, mas o que eu faço? Eu dou uma olhada, eu consigo filtrar as questões que a gente está estudando e vejo todas as questões que a gente está estudando em todas as provas do Brasil nesse ano. E aí eu dou uma olhada e consigo filtrar o que os concursos estão cobrando, para a gente poder indicar para vocês aquilo que eles vão cobrar daqui a alguns anos, né? Quando vocês saírem da faculdade, vocês fizeram uma prova para delegado, uma prova para juiz, uma prova para promotor, uma prova para escrivão, uma prova, fala assim, nossa, isso aqui o professor Pedro me passou, isso aqui eu lembro da prova, daí eu lembro das aulas. Então, para isso que a gente dá uma olhada no que está caindo e a gente cobra de uma forma que vai ajudar vocês, sabe? Para que vocês saibam assim, o básico para sair da faculdade, conseguir passar no concurso de técnico, estudando um pouquinho, passar no concurso de analista. É lógico, quer ser juiz promotor, você vai precisar focar pelo menos uns 2, 3 anos aí, bem firme, 10 horas por dia, 8 horas por dia pelo menos, para passar numa prova dessa. Mas você já tendo uma boa base na faculdade já é muito bom. Então, por isso que a gente tenta cobrar nas provas nossas, pelo menos eu, aquilo que está caindo nos concursos, aquilo que está caindo na OAB, aquelas questões que sempre são discutidas nas provas, beleza? Beleza. A matéria ela vai começar em erro de tipo, tá? Que a gente vai falar de erro de tipo e erro de proibição. É necessário você saber a diferença, tá? No erro de tipo, o agente possui uma falsa percepção da realidade. Como assim? Eu não sei o que eu faço. Eu estou na sala, pego uma mochila, boto nas costas, viro as costas e vou embora. Eu tenho uma falsa percepção da realidade. Eu não sei que eu estou praticando aquele crime, porque eu nem sei. Na minha cabeça, essa mochila é minha. E eu citei até o exemplo na sala de aula, quando a gente falou... Uma vez eu fui viajar para Punta Cana, e aí uma menina que estava junto com a gente, né? Ela pegou uma mochila e levou as costas e foi embora. Era uma mochila rosa, tal, ela catou a mochila, botou e saiu rodando. Quando ela chegou no hotel, ela abriu a mala e não era. E aí vieram me perguntar, na época eu tinha acabado de passar na OAB.
Tava no último ano de graduação. E aí, ela falou, e agora? Eu falei, erro de tipo. Na hora veio na minha cabeça. Eu falei, cara, o exemplo do erro de tipo. Eu falei, erro de tipo. Eu falei, tem que ir lá e devolver. Porque você não sabia que estava cometendo um crime. Na hora, na minha cabeça, sabe? Isso é legal. O erro de proibição ele é diferente. O agente não sabe, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não sabe que aquela conduta é criminosa no local. O exemplo é o holandês. O holandês que vem para o Brasil fumar maconha. Na Holanda é normal fumar maconha. Para ele é. Para ele não é crime. Para ele senta num banco e fuma maconha e não é crime. Quando ele vem para o Brasil, ele sabe que ele está fumando maconha? Sabe. Ele sabe que ele está cometendo fato. No erro de tipo, não. Eu não sei que eu estou cometendo. Para mim, a mochila é minha. Eu não estou furtando ninguém. O holandês sabe que ele está fumando maconha. Agora, ele saber que ele está fumando maconha, isso não quer dizer que ele sabe que a conduta é criminosa. Então, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele ignora. Ele pensa que não é proibido, tá? Mas ele sabe o que ele está fazendo. Esse é o erro de proibição. O erro de tipo, ele pode ser essencial ou acidental. No essencial, eu tenho que analisar se ele é inevitável ou se ele é evitável, se ele é excusável ou se ele é inexcusável, se ele é desculpável ou se ele é indesculpável. É a mesma coisa com nomes diferentes, tá? Tomem cuidado. Então tem que se atentar que às vezes eles podem querer te enganar mudando esses nomezinhos, tá? Na prova não tem, eu não coloco essas coisas, sinceramente, sabe? Mas em concurso eles colocam para poder te enganar, beleza? E tem o erro de tipos de acidental, pode ser sobre o objeto, sobre a pessoa, o erro na execução, o erro diverso do resultado pretendido e erro sobre nexo de causalidade, tá? Só para a gente falar aqui do erro inevitável e evitável, o erro inevitável ele exclui a culpa, tá? Ele exclui o dolo e também exclui a culpa. Como assim? Qualquer um erraria da mesma forma. Todo mundo erraria da mesma forma. Isso é inevitável, tá? Excusável, desculpável. Qualquer um erraria da mesma forma. O erro evitável, a pessoa fala assim, mas eu não teria caído nisso não. Se fosse uma pessoa prudente, ela não teria errado dessa forma. Nessa possibilidade, eu excluo o dolo, mas puno a culpa. Beleza? Beleza. O erro de tipo acidental. Esse, sinceramente, não cai tanto, não. Mas esses erros sobre objeto, o aberratio ictus, eles cobram muito. Cai bastante, tá? Então, o erro de tipo acidental sobre objeto é quando eu erro sobre o objeto. Eu vou furtar um relógio, cara, que eu acho que é de ouro, mas não é de ouro. É um relógio que vale R$10. Tá bom? Então, eu sou punido pela conduta efetivamente praticada. Se eu quero roubar um relógio de 10 milhões e roubo um relógio de 10, vai aplicar o princípio da insignificância? Vai, porque eu analiso a conduta efetivamente praticada. Ponto. Erro de tipo acidental sobre a pessoa. Quando eu erro sobre a pessoa, eu não erro disparo, eu confundo quem é quem. Se eu confundo quem é quem, eu considero a vítima que eu queria atingir. Meu pai chega todo dia 5 horas da manhã em casa. Eu estou lá esperando meu pai chegar pronto para matar ele. Quando ele adentra a sala, que é o horário usual e comum dele chegar, eu efetuo os disparos de arma de fogo. Ocorre que não era ele essa vez, era meu tio. Todo dia era ele, mas naquela semana eles tinham trocado de horário e meu tio chegou no lugar. Eu acabei disparando contra o meu tio. Eu atiro, eu respondo como se eu tivesse atingido meu tio ou como se eu tivesse matado o meu pai. Eu considero as condições da vítima, não das condições da vítima que foram atingidas, mas de quem eu queria atingir. O exemplo clássico que a gente falou é o exemplo da mãe que mata a criança, lembra? Que
A mãe, sob influência do estado puerperal, pratica um infanticídio, que é matar a própria prole. Nesta circunstância, quando a mãe mata a própria prole, ela não responde por homicídio, ela responde por infanticídio. Se ela responde por infanticídio, que está lá no 121, CPP, Código Penal, já é a terceira aula que eu gravo hoje, minha cabeça já está meio, né? 124 é o aborto e 123 é o infanticídio. Matar sob influência do estado puerperal, 2 a 6 anos, tá? É uma pena baixa. Por quê? A mãe não matou, sinceramente, porque ela estava sob a influência hormonal. Nesta circunstância, a pessoa pode matar sob a influência do estado puerperal. É um nome que fala, logo após o parto, os hormônios estão assim no 12 da mulher. Logo, ela pode matar a própria prole, tá? E ela vai ser punida? Vai, mas uma pena menor. Mas professor, por que não aplica o homicídio que é de 6 a 20? Porque é um homicídio? É, mas é um homicídio especial, específico para a mãe que mata a criança. Logo, ela queria, vamos supor que essa mãe vai matar o seu filho, mas ela erra a criança e acerta outra criança. Ela vai responder pelo homicídio ou vai responder pelo infanticídio? Ela vai responder pelo infanticídio, mesmo que ela erre a criança, porque eu analiso a vítima que eu queria atingir, tá? Beleza? Beleza. Erro de tipo acidental na execução, que é o aberratio ictus. Aqui eu tenho uma falta de pontaria, uma falta de habilidade. Eu quero acertar o meu pai e acerto o meu tio. Mas por quê? Porque eu sou ruim de disparo. Não é porque eu confundo os dois. É porque eu sou ruim de tiro. Eu tento acertar um e acerto o outro, tá? E eu levo em conta a vítima virtual. Claro que se for um resultado único, né? Se for um resultado complexo, eu acerto a pessoa que eu queria atingir e também outra pessoa, eu respondo pelos dois crimes, tá? A gente está passando rápido porque não dá tempo da gente revisar né? A gente teve uma aula, que a gente ficou uma aula falando sobre isso, tá? Agora, na revisão a gente vai destacando, resumindo o que é e passando para os temas que mais caem. Aberratio criminis, esse chove, cai muito, tá? Naquela situação passada, qual que é a diferença do erro na execução do aberratio ictus e do aberratio criminis? No aberratio ictus é o mesmo bem jurídico. Eu tento matar um e mato o outro. No aberratio criminis o bem jurídico é diferente. Como assim? Eu tenho o exemplo de uma comemoração na praça. Eu sempre faço na praça, por exemplo. Por quê? A gente está na comemoração na praça, passa um ônibus, eu pego uma pedra e jogo naquele ônibus. A minha intenção é praticar o crime de dano, 163, tá? Ó, 163. Dano, destruir, utilizar ou deteriorar coisa alheia. É crime, eu não posso quebrar algo de alguém. Tá? Se for contra patrimônio público, ó, ainda a pena é maior, de 6 meses a 3 anos, tá? Mas e aí se eu quero acertar o ônibus e acaba acertando a cabeça de uma senhorinha que está passando ao lado do ônibus, o que eu faço? Eu respondo pelo crime de dano ou respondo também pelo homicídio da velhinha. Que é o exemplo aqui, ó. Ciclano joga uma pedra na vidraça de seu rival, mas acaba atingindo um pedestre que passava naquele momento. Ocorrendo o resultado diverso do pretendido, efetivamente ocorrido a título de culpa. Neste caso, Ciclano, que é o que tacou a pedra no ônibus, responderá por lesão corporal culposa. Se ele matar, é homicídio, tá? Existe homicídio culposo. Então ele vai responder por culpa. Beleza? Beleza. Esse é o aberratio criminis. Cuidado que eles sempre perguntam a diferença, tá? Aberratio ictus, que é este daqui, o erro na execução é quando é o mesmo bem jurídico. Se é bem jurídico diverso, é o aberratio criminis. Beleza? E por fim, o último erro sobre nexo de causal é o exemplo que eu falei para vocês. Eu mato a pessoa e vou jogar ela no mar, no rio, para poder desaguar o corpo. Só que quando eu jogo, a pessoa já não está morta ainda. Eu vou lá, vamos supor, eu quero matar lá o Joãozinho. Aí eu pego o pescoço dele, aperto o pescoço dele até ele desmaiar. Na minha cabeça ele está morto já.
O que eu faço? Jogo ele no rio. Melhor ainda, jogo ele na fogueira. Ele vai morrer não pelo... Eu achava que ele estava morto, mas ele não estava. Ele morreu incendiado, por exemplo. Ele morreu afogado, por exemplo. E no homicídio nós temos aqui, ó, com emprego de fogo, veneno, explosivo, asfixia, tortura ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. Se eu matei com fogo, por exemplo, é um crime qualificado. A pena ela não vai ser de 6 a 20 anos, ela vai ser de 12 a 30 anos. Então, nessas condições, eu vou responder por homicídio qualificado, porque eu matei realmente sobre fogo, ou eu vou responder por um homicídio simples, porque na minha cabeça ele já estava morto por algo que não seja obviamente qualificado. Eu vou responder pelo quê? Por aquilo que na minha cabeça eu achava que estava fazendo. Ah, mas ele morreu asfixiado. Na minha cabeça eu acreditava que não. Tá bom? Essas são as diferenças básicas sobre esses, tá? O eu de proibição, mesma coisa do inevitável e evitável, tá? Aí tem algumas especificações aqui, às vezes até um pouquinho mais específicas e teóricas que eu não trouxe na sala de aula, por quê? As teorias extremadas de probabilidade, aonde que vai influenciar, etc e tal. Isso são discussões que a gente precisaria de uma aula, 2 aulas pelo menos, para falar sobre teoria, tá? Tem uma questão ou outra que traz nas provas? Tem, mas não é necessário, pelo tempo hábil que a gente tem, a gente não tem tempo, vou ser bem sincero, para poder discutir tão a fundo as questões teóricas. Tá? A gente traz, por exemplo, a probabilidade Zaffaroni, a gente traz algumas tipicidade conglobante, a gente traz umas teorias, as mais importantes. Agora, algumas muito específicas a gente não consegue trazer em sala de aula. A faculdade ela vai te dar uma versão geral, uma ideia geral do que é o direito penal, parte geral, do que é estúdio, do que é etc. Para quem quiser, por exemplo, falar sobre... se especializar em direito penal, em processo penal, você vai ter que adentrar bem adentro da matéria para poder estudar aquilo. Cito um exemplo bom. Quando eu escrevi sobre na minha pós-graduação, hoje parece que é opcional você escrever um artigo ou não. Na época eu não lembro se era, mas eu escrevi. E eu falei sobre excludentes de ilicitude atípicas, né? Eu não lembro o título, mas era sobre os ofendículos, eu falava obviamente sobre legítima defesa, estado de necessidade, etc. Mas eu falava em específico daquelas que não estavam na lei. Ofendículos, aquele gás lacrimogêneo, gás de pimenta, aqueles tasers, eu falei sobre isso. É um artigo de 20, 30 páginas, né? Tem gente que faz dissertação de mestrado falando sobre esse tema. Então, tem coisas específicas que a gente não vai conseguir falar sobre tudo na sala de aula, mas vocês têm uma excelente noção daquilo que a gente está tratando. Teoria do tipo, né? Ele fala aqui a respeito do tipo penal, tipo fechado, tipo aberto, congruente, incongruente, algumas classificaçõezinhas que a gente até falou. Falamos sobre dolo. O que é dolo? Vontade e consciência. Eu tenho que ter vontade, saber o que eu estou fazendo. Eu quero matar o fulano, eu pego minha arma de fogo, tenho vontade, tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. Fala das teorias, dolo natural, genérico, algumas questões mais específicas. O que é muito importante aqui? O dolo alternativo, né? Dolo eventual, que cai bastante. A gente citou a questão no dolo eventual, do bêbado, tá? Do Ministério Público. Nossa, estava fugindo a mente aqui. Do bêbado do Ministério Público, tá? Aquele que bebe e dirige. Quem bebe e dirige tem dolo eventual ou tem culpa? Como assim? Eu bebo e dirijo. Eu quero matar alguém quando eu bebo e dirijo? Sobre regra não. O bêbado quer ir para o bar mais próximo. Então não configura um dolo eventual. O Ministério Público tentou enfiar isso daqui a goela abaixo. Não conseguiu, tá? É culpa consciente. Beleza? Beleza.
Os graus de dolo, a gente falou também, citando até o exemplo do avião, quando eu boto uma bomba no avião, quando eu boto uma bomba num carro, eu quero matar uma pessoa, mas eu atinjo uma segunda pessoa, por exemplo, que é o dolo de segundo grau. Eu vou explodir o avião. Eu não vou matar todo mundo que está dentro do avião? Vou. Isso é dolo de segundo grau. O dolo de terceiro grau consiste não são consequências necessárias, mas na consequência, né, da consequência necessária. Como assim? Eu vou explodir o avião, não vou? Se eu matar os tripulantes, as pessoas que estão ali, dolo de segundo grau. Esse avião não vai cair em algum lugar? Vai. As pessoas que forem atingidas no chão serão um dolo de terceiro grau. É uma classificação. Aqui, ó, o exemplo clássico, ó. Colocar a bomba no avião sempre para o piloto, primeiro grau. Outras pessoas se aprendem no avião, dolo de segundo grau. Realizar um aborto quando os pacientes sabem que existe uma mulher grávida, dolo terceiro grau. Foi um outro exemplo de dolo terceiro grau. Mas, deixa eu só ajeitar aqui, existe essa possibilidade, sim, desse dolo de dolo de terceiro grau. Beleza? Beleza. Nossa, ficou até melhor aqui, hein? Vou usar só aqui agora. Eu tenho 2 monitores. Aí geralmente eu uso esse da frente para poder fazer e o segundo eu deixo a gravação. Por isso que eu fico olhando para cá de vez em quando. Tipo crime culposo. Falamos da culpa? Falamos. Quais são as possibilidades da culpa? Falamos várias vezes aqui, né? Imprudência, negligência e imperícia. Tá? Não vou falar muito isso aqui porque a gente falou várias vezes na sala de aula. Culpa consciente e inconsciente. Falamos 200 vezes isso daqui. Tá? A exclusão de culpa, erro profissional, caso fortuito. Falamos aquelas espécies também de algumas condutas, né, de tipicidade. Falamos várias vezes sobre isso. Sobre ilicitude. É aqui que está a chave da questão e cai muito, tá? Por quê, gente? Quem fala de direito penal, a primeira coisa que você pode perguntar para qualquer um dos amigos, etc e tal. Você fala sobre direito penal, a pessoa fala, nossa, legítima defesa, né? Primeira coisa que vem na cabeça da pessoa. Então, a legítima defesa, ela é algo que é bem inerente ao direito penal, estado de necessidade, essas questões, né? Então, é muito famoso e por isso que cai muito. E por isso que a nossa prova não vai ser diferente. Temos as teorias que a gente passou, estão aqui no material, é bom saber, tá? Principalmente a diferença da ratio essende e ratio cognoscendi, tá? Que se eu tenho um fato típico, ele é tendencioso, ele é previsível que ele também é ilícito, tá? Excludentes legais e supralegais de antijuridicidade, as regras, estado de necessidade e legítima defesa. Vejam os requisitos de estado de necessidade, tá? Esses dias eu vi uma notícia, e olha, em portais jurídicos eu vi bastante erro, tá? Teve uma notícia de um policial militar, policial mata cachorro. Aqui. Teve um pessoal da Polícia Militar lá do Distrito Federal, que, coitado, mataram um cachorrinho lá. Eu fiquei puto quando eu vi essa notícia. O que aconteceu? A Polícia Militar estava andando pela rua e, segundo os policiais, eles viam uma pessoa começou a correr da viatura. Aí ele pegou uma sacolinha e jogou por cima do muro. E continuou correndo. A polícia não pegou o suspeito. O que eles fizeram? Eles voltaram na casa para ver, porque na cabeça deles aquela sacolinha era droga. E se ele jogou por cima do muro é porque ele conhecia ou ele morava naquela casa. Os policiais chegaram na casa e falaram, a gente queria abrir porque o cara jogou uma sacolinha aí. O pessoal falou, não vai entrar, não tem mandado judicial. Por que vocês querem entrar? Eu não vi ninguém jogando sacolinha. Tá estranho. A polícia o que fez? Em vez de abrir um inquérito policial, investigar, pedir um mandado judicial, fez o mais simples, o mais incorreto e o mais absurdo. Picou o pé na porta, abriu a casa e entrou à força. Quando eles viram o cachorro, segundo os policiais, o cachorro foi para cima deles. Segundo os moradores, o cachorro era dócil e nem foi para cima deles. Um dos policiais efetuou um disparo, um único disparo, e acabou matando o cachorro. Tá? Virou uma revolta lá no Distrito Federal. O cachorro era bem dócil, pelas fotos, pelas coisas que a família traz. E a Polícia Militar do Distrito Federal
obviamente fizeram uma história aqui de que o cara tava com droga, nem sabiam se tava, se não tava. O cara só correu da polícia e jogou uma sacola por cima do muro. Aí na cabeça dele já era traficante, já era droga e, sabe, criaram uma fique na cabeça e, enfim. Não sou, assim, contra a polícia militar de forma alguma, né? Teve até uns desembargadores que se posicionaram ao contrário, mas nós vemos através desse tipo de situação a falta de treinamento e de, não sei se falta de estudo talvez, ou, cara, falta com certeza alguma coisa, porque não é normal esse tipo de situação. E por isso que nós estudamos tanto no direito que não pode entrar na casa dos outros. Não é porque eu vou entrar, mas eu acho que tem um traficante ali dentro, vou entrar. Mas da onde você acha? Uma testemunha sempre é uma pessoa que... anônima, uma testemunha anônima me falou. Isso é um absurdo, tá? É um absurdo. E infelizmente, hoje, né, semana passada foi um cachorrinho. Eu já fico triste pra caramba porque eu gosto de animal. Mas amanhã, depois, às vezes é um ser humano. E isso está começando a preocupar, né? Sempre preocupou a academia e preocupa muito o STJ e o STF. E hoje nós vemos, assim, eu nunca vi, desde que eu comecei a estudar direito, o STF e o STJ anulando tantas investigações por conta desse tipo de situação. E é preocupante. Mas aonde que eu queria chegar nisso? Se um cachorro ataca uma pessoa, vamos supor que o dono do imóvel fala assim, vai lá, Totó, ataca o João. Isso é legítima defesa. Por quê? Porque alguém está atacando o meu direito. Alguém está agredindo o meu direito. O sujeito está fazendo uma injusta agressão. Eu posso matar, atirar no cachorro? Eu posso reagir até os limites necessários. Se o limite é dar um tiro na cabeça do cachorro, pode ser? Pode. Tá? Isso é o que a lei e a interpretação da doutrina permite. Os meios necessários. Se eu tenho como fugir, eu fujo. Sem problema nenhum. Tá? Isso eu estou falando do cachorro. Beleza? Beleza. Do estágio de necessidade, se eu estou andando numa praça, numa floresta e algum bicho selvagem me ataca, isso é estágio de necessidade. Tá bom? Cuidado com essa divergência entre estágio de necessidade e legítima defesa. Considere esse estágio de necessidade quem pratica o fato a ponto de salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio alheio. O exemplo clássico de estágio de necessidade, já agilizando aqui pra gente, é o caso do Jack da Rose. Jack tá lá, a Rose tá lá, uma boia só pros dois. O que o Jack faz? Meu amor, eu tenho que escolher entre o meu e o seu bem jurídico, né? Qual, Jack? Olha, nós temos uma boia pra mim e pra você. Não cabe nós dois. Se a gente pega a boia funda, nós dois vamos morrer de cansaço, vamos morrer os dois. Eu tenho que escolher entre o meu bem jurídico e o seu bem jurídico, não é, Rose? Ela fala, Jack. Aí o que ele faz? Ele chuta ela se afoga e ele fica com a boia. Ele vai responder por homicídio? Não, porque ele estava em estado de necessidade. Ou era a vida dela, ou era a minha, eu escolhi a minha. Isso é estado de necessidade. Beleza? Comportamento de animal, sobre regra, o comportamento de animal, ele é estado de necessidade. Se alguém incitar o cachorro contra mim, pode ser legítima defesa. Tem os requisitos, a gente falou na aula, tá? Basicamente é isso. Vamos para a legítima defesa. Tá? Entende-se legítima defesa que, utilizando os meios necessários, impede injusta agressão atual, iminente, direito meu ou de outrem. Isso é legítima defesa. O cara vem até mim, eu repilo uma injusta agressão. Tá bom? Se a agressão for justa, eu não posso agir em legítima defesa. Por exemplo, um oficial de justiça que vem me prender, por exemplo. É uma agressão justa, tá? Atual ou iminente, não pode ser passado ou futuro, tá? Tem que estar acontecendo ou em vias de acontecer. Eu citei até o exemplo do presídio. O cara fala, amanhã vai ser você que vai morrer. Eu já posso matar o cara hoje? Não, ele nem começou a me atacar, ele só prometeu que vai me matar. Ponto. E uso moderado dos meios necessários, tá? Eu tenho que usar moderadamente os meios necessários. Se eu tenho uma faca, um canhão e uma corda, sei lá, eu tenho que usar o mínimo possível. Professor, veio um menino lá de 40 quilos desarmado contra o Popó, contra o Anderson Silva. O Anderson Silva, o Popó, pode pegar uma 12 e dar um tiro na cabeça do moleque? Não. É só ele dar um soco bem dado na cabeça do moleque, e o moleque vai desmaiar.
Ele não precisa matar o menino. Ele simplesmente dá um soco no moleque. Agora, pensa ao contrário. Um guri de 40 quilos e o Popó, o Anderson Silva, indo pra cima do cara. Qual que é a chance que esse moleque tem? Nenhuma. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que usar os meios necessários. Para ele, o meio necessário é o quê? Dar um tiro no Popó. Dar um tiro, porque o cara é o dobro dele. Vai fazer o quê? Tá? Nessa circunstância, eu posso... É interpretativo, entende? Não tem uma regra. É interpretação. Beleza? Salvar direito próprio ou alheio. Conhecimento da situação de fato justificante, eu tenho que saber que eu estou diante de um ataque iminente, etc e tal. Legítima defesa da honra não cola mais, tá? Eu até citei na sala uma hipótese que foi levantada da legítima defesa da honra nos crimes de violência doméstica pelas mulheres. Eu achei super interessante aquele TCC, uma questão que não está no material, mas só para curiosidade, né? Que inclusive é um tema que vocês podem trabalhar como TCC também, é o cômodo dos dissensos, tá? Como que escreve? Nem eu sei direito. É cômodo dos dissensos. O que é isso? O cômodo dos dissensos na legítima defesa, só para vocês terem uma noção. Eu sou obrigado a correr? Eu acho lindo isso, cara. Uma vez eu li sobre isso, quando eu fiz sobre a posse, eu achei maravilhoso. Eu sou obrigado a correr na legítima defesa? Sobre regra, eu não sou obrigado a correr. Se o cara vem me provocando, me xingando, e eu tenho como correr, tenho como fugir, eu sou obrigado a fugir ou a lei me permite agir em legítima defesa? A lei me permite agir em legítima defesa. Porque, segundo as palavras de Hungria, nenhum homem tem a obrigação legal de ser covarde. Eu acho lindo isso. Por outro lado, se for uma criança que está me atacando, da mesma forma, a lei fala assim, se for uma criança te atacando, você deve correr. Por quê? Você deve fugir. E ele fala nas palavras mais lindas do mundo, não existe covardia em fugir de uma criança. Eu acho lindo isso. Tá? Não está no material, mas no Google, né, vocês vão encontrar a questão do cômodo dos dissensos. Tá? Da legítima defesa, tem todos aqui, ó. O agredido optar pela fuga ou não, tá? É bem interessante, eu acho bem legal. Tem muitos temas assim, né, que são interessantes. Ó, ele fala do Capês, que são os autores mais novos, mas os autores, a lei não obriga ninguém a ser covarde, de modo que o sujeito pode optar entre fugir ou permanecer e defender-se. Eu acho lindo. É o cômodo de dissenso. Se você pega os autores mais antigos, Hungria, né, ele falava não existe covardia em fugir de uma criança, mas de um homem, né, não é obrigado o homem a ser considerado um covarde. Eu acho lindo, tá? Mas aí fica só uma dica de quem quer se aprofundar um pouco mais na ilicitude. Beleza? Difícil cair em prova essas coisas, talvez na prova oral, que é algo de quem gosta de direito penal, né? Não é algo comum, assim, das pessoas saberem. Instinto de cumprimento do dever legal. Não há crime quando a gente pratica o fato, instinto de cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Por exemplo, vamos supor que o agente público, tá? Eu sou lá um agente público e um oficial meu, por exemplo, chega lá e fala, doutor, é o seguinte, nós vamos entrar na casa daquele cara amanhã meio-dia, tá? Aí você fala, doutor, mas cadê o mandado? Não, eu já tô ajeitando, amanhã tá pronto o mandado. Aí eu falo, não, beleza, então. Aí o cara chega, ou melhor ainda, o cara, um dos agentes lá, um policial militar, fala, olha, vamos prender aquele cara? Vão lá e prendem o sujeito por um crime em flagrante. Nessa circunstância, o policial não vai derrubar o cara, às vezes. O cara vai resistir, não vai colocar as algemas. A algema, às vezes, não pode machucar o braço do cara? Pode. E o que acontece? Nestas circunstâncias, o policial vai ser preso porque ele machucou o bandido? Não, ele estava cumprindo o seu dever legal. Beleza? Beleza. Instinto de cumprimento dever legal e tipicidade conglobante. Isso aqui, a gente falou na sala de aula, serve mais uma questão teórica. Para Zaffaroni, que é um doutrinador fantástico, ele fala que a tipicidade conglobante ela deveria tirar
o estrito cumprimento do dever legal e jogar para tipicidade. Porque ele acha um absurdo o policial ser considerado o fato de um policial prender um bandido um fato típico. Ele acha um absurdo. E pode ser que daqui a uns anos pegue. Hoje é só uma teoria, tá? E é exercício regular de um direito. É quando eu exercito regularmente o meu direito, pô. Por exemplo, eu acho muito legal esse exemplo, que eu falei, nossa, é extremamente legal. Isso vale tanto no direito civil quanto no direito penal. Quando uma pessoa, por exemplo, chega em você e fala, nossa, se você não fizer isso, eu vou entrar com uma ação contra você. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas você está me ameaçando? Ou não? Entrar com uma ação é um direito meu, cara. Se eu quiser, eu entro com uma ação. Se eu não quiser, eu não entro com uma ação. Eu tenho o direito de entrar com a ação se eu me sentir ofendido. Isso não é uma ameaça. Isso é um exercício regular de um direito. Ponto. Beleza? Então, se eu tenho algo para fazer, um exercício regular para fazer, eu posso ir lá e exercer o meu direito sem problema nenhum. Beleza? Alguns, por exemplo, como os ofendículos, tá? Ofendículos, cerca elétrica, tá? O que são ofendículos? Eu posso andar, por exemplo, com uma máquina de choque, um spray de pimenta. Eu posso andar com isso na minha bolsa, por exemplo, eu mulher para me proteger? Posso, tá? O que eu não posso é o seguinte, andar, por exemplo, com uma máquina de choque que dá 1000 volts de potência, porque aí eu não estou querendo me proteger, eu estou querendo matar alguém, entendeu? Por isso que aquelas máquinas de choque do Paraguai não tem selo de metro, tá? Eu não sei quanto que dá de choque aquilo ali. Por isso que se eu comprar uma máquina de choque no Brasil, eu posso andar na minha bolsa sem problema nenhum. Posso andar com spray de pimenta sem problema nenhum, tá? Agora, desde que seja regulamentado. Por quê? Eu vou lá no Paraguai e o negócio dá 700, sei lá, quilowatts, não sei como é que calcula, mas o cara dá 500 volts de choque. Cara, você mata alguém, tá louco? Não pode. É igual cerca elétrica. Eu posso colocar cerca elétrica? Posso, mas tem que ser 200, 110, tem que dar um choque para afastar, para proteger o meu patrimônio. Eu não posso colocar 2.000 watts, o cara encostar, morreu. Aí eu não estou querendo proteger o meu patrimônio, eu estou querendo matar alguém, tá? Aí você fala, mas o cara vai pular um muro, aí só dá um choquinho? Meu amigo, e se for uma criança atrás de uma bola? E se for uma criança que caiu alguma coisa? Muitas das vezes, tem gente que, isso é comum a gente ouvir esse tipo de coisa, principalmente quem critica muito direito penal, fala, mas e se alguém, uma vez um cliente meu, ele falou assim, doutor, mas é interessante, né, que essa proteção só existe pro bandido, né? Aí eu falei, por quê? Ele falou, se alguém pula o muro da minha casa, eu não posso atirar no cara? O cara tá dentro da minha casa, doutor. Aí eu falei, tá, bicho, mas e se a bola cai num vizinho e teu filho pula o muro pra pegar? O cara vai poder picar a bala no seu filho também? Então, não é assim. Não é? Mas existe um motivo por que o direito penal foi desenhado dessa forma. Tá? Tudo aqui tem motivo. Tudo no direito tem um motivo. Já foi feito errado lá atrás, de alguma forma, foi melhorado. Várias cabeças muito, assim, absurdas, né? E aí se cita Nelson Grias, Zaffaroni, uns caras, assim, fantásticos, desvendaram o direito penal, desvendaram lá o direito civil na parte deles, estudaram, viram as cagadas que foram feitas e melhoraram. Depois de 50, 100 anos foram feitas mais coisa errada, e aí foi melhorado por outros autores, e assim vai. Então, tudo aqui tem um motivo, tudo tem um motivo. Tá? O excesso punível, aqui está nos tipos de excesso. Tá? A gente falou também. Eu posso chegar no cara e dar um tiro nele de legítima defesa? Dependendo da situação que a gente falou, pode. Tá, professor, mas eu dei um tiro, o cara caiu. Aí eu fui lá e dei mais 10 nele para que ele realmente morresse. Aí eu estou agindo em legítima defesa? Não. Aí eu estou no excesso. Se eu passei da minha legítima defesa, eu vou responder por crime normal. Homicídio, por exemplo. Tá? Beleza? Beleza. Culpabilidade para a gente poder encerrar. A culpabilidade, a gente falou naquela tabelinha que a gente fez, tipicidade, que a gente estudou. É interessante que agora que a gente está no final, a gente fala, nossa, deu tempo de falar de tudo, né? A tipicidade, a gente falou de tipicidade formal, a gente falou de tipicidade
material. Formal é aquela que está no delito. Por que o homicídio é crime? Sei lá, matar alguém. Todo mundo que lê matar alguém vai saber que se eu matar alguém é crime. Ponto. Tem coisa mais simples que isso? Não. Tá na lei? Tá. Então, ponto. Tipicidade material, eu tenho que analisar se aquela minha conduta ela é um crime. Tá? Ela ofendeu o bem jurídico a ponto de eu ter que mover o direito penal para poder punir aquela conduta. É o furto de maçã, lembra que a gente falou? Antijuridicidade. Na antijuridicidade eu tenho legítima defesa, estágio de necessidade, isso tudo que a gente falou da antijuridicidade. Beleza? Beleza. Aí eu tenho a culpabilidade. A minha análise tem que começar na tipicidade. Cumpriu a tipicidade, opa, já é 1/3 de crime. É legítima defesa, estado de necessidade? Quem tem o dever de prova? Lembra? Não é o MP que tem que provar, é a defesa que tem que provar que agiu em legítima defesa. A defesa não provou que agiu em legítima defesa, estado de necessidade em nenhuma antijuridicidade. Ou ilicitude, a mesma coisa. Antijuridicidade ou ilicitude, é a mesma coisa, tá? Não provou? Opa, 2/3 do crime, pronto. Vamos punir esse cara, vamos punir. Pera aí, eu tenho que analisar culpabilidade. Aí, falta um passo só para eu falar assim, você está punido por crime, você vai ser preso, tá bom? A culpabilidade, ela é um fator biopsicológico, a gente chama. Deve estar em algum lugar aqui, ó. Vínculo psicológico, fato típico, mas é um critério que a gente adota no Brasil, biopsicológico. Tá em algum lugar aqui. Não achei. Mas é um critério biopsicológico que nós aplicamos no Brasil. Tá bem? Tem a culpabilidade Zaffaroni. O que a culpabilidade fala? Eu acho legal isso daqui. Por quê? O Zaffaroni fala aqui. É uma teoria, né, da culpabilidade. O Zaffaroni, você vê ele tem muitas teorias. Ele é um jurista novo penalista. Então ele joga várias teorias que daqui a alguns anos talvez possam estar no Código Penal, porque o Código Penal é de 1940, né? Então daqui a alguns anos podem, nos novos códigos, eles vão trazer provavelmente essas teorias de Zaffaroni que tem uma importância, né, grande. Na culpabilidade de Zaffaroni ele fala o seguinte: de acordo com aonde o sujeito foi criado, as oportunidades de vida que ele teve, a educação que ele teve, os vínculos sociais que ele teve, eu vou analisar a vida desse cara. Se ele teve uma vida privilegiada em escola particular, com bons ensinos, ele tem que ser punido de maneira mais dura. Se ele não teve oportunidade, o pai dele era bandido e ficou preso, a mãe dele era bandida e ficou presa, os amigos dele eram bandidos e ficou preso, nunca teve oportunidade de estudar, foi criado por uma tia que batia nele. Se eu analiso toda a vida do cara e a vida do cara é um horrível, para não falar uma merda, ele vai ter uma culpabilidade diminuída. Isso que o Zaffaroni falava, tá bom? Tá aqui, depois vocês leem, mas o resumo da teoria é essa. Tá? A imputabilidade. Eu tenho um fato típico? Tenho. Ele é antijurídico? Não tem legítima defesa, não tem nada, professor. Então, beleza, vamos analisar a culpabilidade. A imputabilidade do sujeito. Se eu posso, aqui que está o biopsicológico, que é o adotado pelo Brasil. Tá? A primeira causa, menoridade. O menor de 18 anos, ele não é punido como o maior de 18 anos, um adulto. Por quê? O Código Penal entende que, e a Constituição entende que a criança até os 18 anos não tem um desenvolvimento mental, um critério, né, mental apto a poder responder pelo crime. Logo, pelo critério de menoridade, se o sujeito não tem 18 anos, tá? Mesmo que seja emancipado, a emancipação ela serve para efeitos civis e não penais. Ele não vai responder como maior de idade, ele vai responder lá pelo ECA. Pode mudar? Isso aqui é discutível, tá? A divergência, como diz no material. Alguns autores acham que sim, alguns autores acham que não. Prevalece que não, por falar a verdade, mas é bem pau a pau, tá? Doença mental. Se o sujeito tem uma doença mental, ele não pode ser considerado culpado também. Por isso, culpabilidade. Eu vou ver se eu posso punir ele ou não.
Desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado. Como que eu... Ai, meu Deus. Como que eu analiso isso? Perícia médica. O médico vai me falar, tá? Geralmente o médico, a gente entra com incidente de insanidade mental, isso a gente vai ver lá no processo penal, você entra com um processo para falar que o cara é louco, tá? O psicólogo, o psiquiatra, né? Geralmente o psiquiatra, ele vai analisar se o cara é doido ou não. Aí ele faz uma entrevista, usa os critérios, tá? Que ele acha melhor, define os critérios, faz um laudo e aí vai responder essas questões, tá? Pode ser considerado imputável. Os menores de 18 anos vão responder pelo ECA. A gente vai ter uma matéria sobre ECA também. Mas o menor é tudo específico. O menor não é preso, o menor é apreendido. O menor não pode andar lá atrás no porta-malas da viatura, tem que andar no banco. Tem toda uma proteção do menor. Por quê? É entendido que o menor não é apto a saber o que é certo ou o que é errado, entendeu? Então... tem essas complicações, beleza? Mas a gente vai ver quando a gente estudar lá do ECA. Semi-imputabilidade. Tem alguns autores que não gostam, né? Mas como que funciona? Quando a pessoa é semi-imputável, tá? Existe uma diminuição de pena de 1/3 a 2/3, beleza? Emoção e paixão. Qual que é a diferença? Tem a doutrina, isso aqui é até meio romântico, né? Eu acho lindo, ó. São alterações do estado psicológico do ser humano. A grande diferença diz respeito à duração. A emoção é transitória, ela vem e logo passa. A paixão é duradoura. Acho lindo, né? É maravilhoso isso daqui. Em algumas hipóteses, né, por exemplo, a legítima defesa da honra, se eu chegasse em casa, isso antigamente, né, muitos anos atrás, e eu encontrasse, por exemplo, a minha esposa, o homem traído que matava a mulher, era considerado uma emoção e paixão. Então o cara chegava em casa, via o amante com a esposa na sua cama, ele pegava a sua arma de fogo e efetuava o disparo. Ele estava defendendo a sua honra, logo ele poderia responder por um fato típico? Sim, mas era excluída a antijuridicidade dele ou a culpabilidade por conta da emoção e paixão. Por que, professor? Porque ele estava defendendo a sua honra mediante uma emoção, uma paixão, algo que era de muita raiva, de muito amor, né? Nessa circunstância ele poderia ser considerado não culpado, tá? Isso no Código de 1890 perdeu um espaço muito grande recentemente, tá? Hoje não é, mas é de legítima defesa da honra. Não cola mais, tá? Embriaguez. A embriaguez, ela é bem interessante. Ela pode ser considerada uma agravante. Se eu bebo para ter coragem para praticar o crime, isso é pior para minha pena. A gente vai ver em direito penal penas, provavelmente no próximo semestre ou no outro, tá? Quando eu bebo para praticar o crime, eu vou responder por uma pena aumentada. Eu vou ter na minha dosimetria uma gravidade maior na minha pena. Beleza? Agora, se eu bebo por algo patológico ou por um acidente, aí eu vou analisar a embriaguez diferente. Primeira coisa, eu acho super legal isso daqui, que eles falam das 3 fases da embriaguez. A primeira é eufórica, feliz, desinibido, a fase do macaco, que a pessoa está alegre, brincando, etc e tal. Na segunda é a fase do leão. A pessoa já começa a ficar agressiva, voz pastosa, andar desajeitado. E a terceira é a fase do coma, que é a fase do porco. O cara deita e dorme, tá? Essas são as fases ou períodos da embriaguez. Eu adoro, tá? Pode ser completa ou incompleta. Aí, quanto à origem, que é interessante, tá? A pré-ordenada ou dolosa é essa que eu falei da agravante genérica, que vai influenciar lá na segunda fase da dosimetria, que nós vamos ver no próximo semestre. Quando eu bebo para criar coragem. Eu não estava com coragem de matar aquele cara.
tomei umas doses lá e agora vou matar o desgraçado. Eu vou ter uma agravante na minha pena. A voluntária ou a culposa é quando a voluntária é quando o cara quer beber e a culposa é quando ele não quer se embriagar, mas por imprudência ele excede no consumo do álcool. Como assim? Você senta lá para beber, você fala, garçom, traz uma caipirinha para mim, e o cara traz uma caipirinha. Aí termina a sua caipirinha, o cara vai outra, você fala, vem a saideira. Aí você toma outra caipirinha. Aí dá um pouco, o garçom chega e fala, não, rapaz, tomou duas, tem a terceira da casa, te dá mais uma. Você fala, obrigado, cara, tá. Aí na quarta o amigo fala, não, traz outra caipirinha pra ele. Aí você fala, não quero. Fala, não, pega, rapaz, pega que eu pago, fica tranquilo. Aí você fala, tá bom. E aí você vai quando você vê se tá bêbado. Isso é culposa. Não foi porque você quis, mas porque situações alheias, sua vontade, acabou te levando a beber mais uma, tomar mais outra, e você ficou bêbado. Na fortuito e acidental, parece até brincadeira, né? O exemplo hoje, aqui ele traz exemplo, né? De pessoa faz uso do medicamento que não sabia ser incompatível com o remédio, né? O cara toma um remédio, toma um gole de cerveja e fica louco, porque o remédio é incompatível com o álcool. Mas o exemplo antigo que traziam era absurdo. Falava que a pessoa que cai em um poço ou um barril de cerveja ou de vinho. Aí, para não morrer afogado, ele ingere o barril até dar o pé para ele ali e ele sobreviver. Parece piada, né? Mas não é. Beleza? Era o exemplo que trazia. Sequestrador injeta álcool, tá? Tem essas questões de embriaguez. Beleza? Beleza. Então, como que quem está bêbado, detalhe, quem está bêbado por caso fortuito ou acidental pode não ser considerado culpado, tá? Então, se eu cair num tonel de álcool, se eu tomei um copo de cerveja e estou tomando um remédio de tarja preta que eu não sabia que ia me deixar 10 vezes mais louco, que potencializou o efeito do álcool, eu posso responder aqui por um caso fortuito ou acidental. Isso quer dizer o quê? Que quando for um caso fortuito ou acidental, eu não vou ser considerado culpado, assim como os menores de idade, assim como os loucos, etc. e tal. Beleza? Beleza. Se for voluntária, aí normal. Se for pré-culposa, eu posso responder somente pela culpa. Pré-ordenada é um caso de aumento de pena. Como que eu comprovo? Exame laboratorial, exame clínico ou testemunha. Beleza? A teoria da actio libera causa é uma teoria até bem discutida, vem da legislação italiana. Isso daqui ó, de Vincenzo Martini e Giulio Battaglini. Não cobrei na prova porque a gente não teve um tempo de sala de aula para discutir muita teoria. Mas era uma teoria bem... Quando, por exemplo, dirige sob a influência de álcool, né? A teoria da actio libera causa é ação livre na causa. Eu considero o momento, olha que interessante, eu considero o momento de dolo ou culpa no momento em que eu bebo, se minha embriaguez é culposa ou dolosa, ou se é no momento do fato. Por exemplo, eu bebo e dirijo. Eu vou responder para homicídio doloso ou homicídio culposo. Eu analiso. Se eu quis acertar a pessoa de carro, beleza. Agora, se eu não quis e eu dolosamente me embriaguei, a actio libera causa fala o seguinte: eu tenho que analisar o momento da embriaguez ou o momento da conduta? O momento da embriaguez de forma dolosa ou o momento da conduta? Onde que eu considero o dolo ou a culpa? É uma teoria que a gente precisaria, lógico, né, de uma meia aula para poder falar disso, mas resumidamente é isso. A defensoria defende que a embriaguez voluntária e culposa é responsabilidade objetiva, sendo inaceitável, tá? O MP entende que não. Mas, basicamente, ela quer discutir o momento que eu considero o dolo, tá? No momento que o crime, o sujeito está inconsciente, a teoria antecipa o momento da análise da imputabilidade. Então, se eu, por exemplo, bebo e dirijo e mato alguém, eu vou antecipar esse dolo ao momento em que eu bebi.
Se eu bebi aqui, foi doloso ou culposo? Se foi doloso, eu respondo por dolo. Se for culpa, eu respondo pela culpa. É linda essa teoria, sabe? Ela é italiana, mas eu já vi perguntar em prova oral. Em prova normal é difícil cobrar. Muito difícil cobrar, beleza? Potencial consciência da ilicitude. Eu tenho que entender o caráter ilícito do fato. O exemplo que eu dou é um tiozinho que mora lá no interior de Minas Gerais. Aí ele tá lá, ele e a esposa dele, morando há 40 anos, sem energia elétrica, sem água, sem... Ele vai pegar água do poço, pô, de balde. E ele mora lá há 40 anos com a velhinha dele. Tem um filho que uma vez por mês vai lá visitar ele e tal, mas ele vive lá na chacrinha dele, cuidando das galinhas, das 2, 3 vaquinhas de leite que ele tem, ponto. Aí um dia chega um fiscal do IBAMA lá. Opa, tudo bom? Vim fazer um negócio. Ah, não, bom. Você quer tomar um café? Quero. Aí o cara senta lá, toma um café. E aí o velhinho fala assim, ô senhor, cadê a sua esposa? Minha esposa tá meio mal, cara, tá meio doente. Aí eu pego uma raiz ali pra poder fazer um chá pra ela. Vamos lá comigo. Aí o velhinho leva o cara, quando o fiscal vai ver, é um pau-brasil, por exemplo, que o cara tá raspando e matando lá, arrancando raiz de pau-brasil. Aí o fiscal fala assim, olha, o senhor tá preso, porque o senhor não podia, né, isso aqui, o senhor não pode destruir uma planta dessa. E prende o velhinho. O velho vai saber que aquela planta é proibida de arrancar a casca? Lógico que não. O velho tá lá no interior de Minas, nunca viu um código penal na vida, nunca viu uma Constituição na vida. Você acha que esse cara vai saber que arrancando aquela folha ali que não podia, ele vai ser proibido? Ele arranca uma folha de uma área na beira do rio lá. Você acha que ele vai saber, nossa, aqui é crime, aqui não pode? Não vai saber. É um senhorzinho que nunca teve contato, ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo, que aquilo que ele está fazendo é crime. Tá? Um outro exemplo que traz também é tem um crime, no Brasil tudo é crime, você não tem noção. Tem um crime que chama molestar crustáceo. O pescador tá lá pescando bonitinho. Aí passa um golfinho, começa a encher o saco dele e fala, pô, não vou pegar nada porque esse golfinho aqui me enchendo o saco. Aí ele pega uma maçã, algo e joga no golfinho. Aí o fiscal fala, o senhor está preso por molestar crustáceo. Ele queria machucar o golfinho? Não! Ele queria que o golfinho saísse ali para deixar ele pescar em paz, pô. Ah, ele vai responder por crime. Tem potencial consciência da ilicitude? Alguém aqui que está assistindo essa aula sabia que existia um crime falar de molestar crustáceo? Tá? Então eu tenho que analisar toda essa situação para entender se existe potencial consciência da ilicitude ou não. Se é culpável, a gente tinha possibilidade de entender o caráter ilícito do fato. Beleza? Beleza. Exigibilidade de conduta diversa. Esse eu adoro. Esse eu acho... Nossa, tem poucos advogados que utilizam isso na prática. E é uma coisa tão linda de ser usada, sabe? E eu vejo quase ninguém usando. É muito bonita essa teoria. O que é exigibilidade de conduta diversa? Se eu não tenho como exigir que o sujeito agisse de forma diversa, eu tenho que pedir a absolvição do cara por ausência de culpabilidade. Como assim, professor? O estuprador da filha, por exemplo. O pai que encontra o estuprador da filha. Ele chega em casa, vê o cara em cima da filha dele estuprando a filha dele. O que ele faz? Ele pega uma arma de fogo e dá 10 tiros no cara. Isso é homicídio? É homicídio privilegiado. Mas é homicídio. Ele vai responder. Mas era exigível dele outra conduta que não matar o cara? O júri vai decidir. Tá? Diante dessas situações dúbias, duvidosas, questionáveis, eu vou submeter ao júri. Mas essa é uma teoria muito legal. Era possível exigir dele uma conduta diferente da que ele teve? Olha que legal. Se era possível, aí é uma coisa. Se não era possível, todo mundo falar assim, eu teria feito da mesma forma também. Eu não vou punir esse cara porque eu teria feito da mesma forma também. Logo, eu posso adotar essa teoria da exigibilidade de conduta diversa para excludente de culpabilidade do cara, beleza? Surgiu lá na Alemanha. Beleza. Obediência hierárquica também. O que é obediência hierárquica? O cara chega em mim e fala assim, olha, eu sou um policial, e aí o cara fala, olha, vamos entrar na casa do fulano lá, eu já tenho um mandado de prisão tudo certinho. Cadê o mandado? Não, tá comigo.
Vamos lá, vamos entrar lá e aí eu entrego o mandado. Aí você fala, beleza. Aí você chega na frente, você como policial, você fala, olha, a gente tem um mandado de prisão para entrar na sua casa, para verificar arma e droga e tal. Aí o cara fala, cadê o mandado? Aí você fala, olha, tá com o tenente, ele tá vindo. Aí o cara fala, não, mas tem mandado mesmo? Ele fala, não, tem, o tenente tá trazendo e tal. Se quiser a gente espera. O cara fala, não, então, já que tem mandado, pode entrar. Aí você só me entrega o mandado depois. Aí você fala, beleza. Aí você entra, revira e tal, pá, não acha nada. E aí você liga pro tenente e fala, tenente, ó, só falta o mandado aqui, mas não entramos, não achamos nada. Aí o cara falou, puta, esqueci de falar, não tem mandado não. E aí? Nessa circunstância em que eu estou obedecendo hierarquicamente, eu não vou também responder, eu não vou ser considerado culpado, tá? Aí tem os requisitos aqui, ó. Ordem emanada por autoridade, não ser manifestamente ilegal. O meu oficial fala assim, o meu tenente, né, fala assim, olha, o senhor tem que torturar o fulano lá, eu tenho um mandado de tortura. Pô, todo mundo sabe que não existe um mandado de tortura. Aí não cola. Agora, se for um caso de obediência hierárquica, desse caso de entrar na casa, isso aí pode acontecer. De tortura não cola, tá bom? Aborto sentimental, aqui que é uma questão antijurídica, é toda uma discussão. Causas supralegais, também é uma questão mais, né, teórica, mas culpabilidade, em regra, é isso, beleza? Bem resumido o que vai cair na nossa prova, tá? É isso. Não tem nada muito difícil, complexo, não. No AVA, eles falam um pouquinho ainda sobre concurso de agentes, tá? Concurso de agentes de pessoas, tá? Eu vou gravar depois uma última aula sobre isso, mas também o concurso de agente de pessoas a gente vai ver em várias outras matérias de direito penal, tá? Em processo penal também a gente vai ver. Então, a prova ela vai até aqui, tá bom? Aí no material do aula vocês vão encontrar alguma coisa sobre concurso de agente e concurso de pessoas. Eu posso gravar uma aula para vocês sobre isso, mas a gente vai ver várias vezes concurso de agente de pessoas em outras matérias, tá? Direito penal, processo penal. Beleza? Esse é o resumo básico da aula. As atividades vocês me entreguem no dia da prova, das questões, tá? As questões, eu acho que não tá aqui. Não sei se eu fiz nesse computador. Será que é? Não, acho que não fiz. Não. Não, esse aqui é do semestre do ano passado. Ou não? Não lembro. Eu não lembro, pessoal. Mas eu passei as questões para vocês. Façam as questões. Algumas estão iguais na prova. Eu sempre coloco uma, duas, três iguais para ajudar vocês, tá? Bons estudos. Aproveitem essa semana que a gente está meio stand-by aí das aulas online para estudar bastante para as provas, beleza? Infelizmente a situação não é nossa, mas eu creio que essa reforma vai ajudar bastante a Anhanguera. Por exemplo, o júri que a gente fez, a gente precisa se deslocar, né, até a sede e tudo mais, e isso é dificultoso, né, para os alunos, para a gente também, ter que pegar todas as coisas da Anhanguera e levar lá na sede, né? Por exemplo, aquela maca de enfermagem, eu tive que levar aquilo lá, aí tem que levar as toalhas, tem que levar um monte de coisa. E isso acaba dando uma dificuldade maior. A partir agora da reforma, aparentemente a gente vai ter salas maiores, salas que vão caber 150, 200 alunos, então a gente vai conseguir fazer vários eventos, palestras ali mesmo na faculdade, a gente vai precisar se deslocar na questão do anfiteatro, etc e tal, de não ter um anfiteatro, tá? Isso vai ajudar bastante. Beleza? Eu acho que era isso. Cansei. Segunda, terceira aula gravada no dia. Terceira de vocês. Mas vocês vão conseguir revisar bem a matéria. Aproveitem para estudar bastante para a prova. E se Deus quiser, até o próximo semestre, né? Depois da prova. Vamos ver se ninguém fica de exame. Vamos ver. Tchau, pessoal. Bons estudos.
E é isso. Tchau para vocês.